Audioleitura. Resolução Unesp número 10, de 28 de fevereiro de 1994. Baixe o Regimento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. O reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com fundamento no inciso 9º do artigo 24 do Regimento Geral da Unesp, e tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, em sessão de 8 de fevereiro de 1994, baixa a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o regimento que trata da organização dos trabalhos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, e do processamento das sessões, anexo a esta resolução. Artigo 2º. O presente regimento aplica-se às comissões assessoras permanentes do CEP. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogada a Resolução Unesp 27, de 23 de abril de 90. Regimento do CEP. Título 1º. Da Organização e das Competências. Artigo 1º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP, que tem sua composição, competência e atribuições fixadas no Estatuto e no Regimento Geral, organizará suas reuniões nos termos deste regimento. Artigo 2º. A presidência dos trabalhos das sessões competirá sempre ao vice-reitor, seu presidente nato, e aos pró-reitores, nos impedimentos do vice-reitor, segundo ordem de substituição estabelecida pelo CEP. Artigo 3º. Compete à presidência, além das competências fixadas em outros atos normativos, presidir, abrir, suspender e encerrar as sessões, conceder a palavra, submeter à discussão e votação os assuntos constantes da pauta, bem como anunciar o resultado, garantir a observância às normas estabelecidas no presente regimento, bem como a ordem dos trabalhos, submeter anualmente ao colegiado, para fins de aprovação, o calendário das reuniões ordinárias do CEP, interpretar conclusivamente as normas ou decidir soberanamente as questões de ordem, exercer o controle sobre o tempo necessário destinado à palavra de cada conselheiro, empossar os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP, designar relatores de processos submetidos ao CEP, fazer organizar a ordem do dia, bem como determinar a retirada de processo da pauta, quando em desacordo com as normas processuais vigentes, determinar a verificação de quórum, nos casos de votação por solicitação de qualquer conselheiro, convocar as sessões, mesmo quando por solicitação de pelo menos 1/3 dos membros do colegiado, estabelecer claramente o assunto ou ponto que se está discutindo ou votando de tal forma a não restarem dúvidas quanto ao deliberado, determinar que as sessões sejam secretas por imposição destas normas ou a juízo do colegiado. Parágrafo único. No caso de recusa do presidente da convocação de sessão com base em solicitação de pelo menos 1/3 dos membros, essa será subscrita pelos que a convocaram. Artigo 4º. Compete ao secretário-geral, além das demais atribuições fixadas nestas normas, no Estatuto ou no Regimento Geral, proceder à leitura das atas quando solicitado ou determinado, proceder à chamada dos membros do colegiado quando da verificação de quórum para início ou continuidade dos trabalhos, prestar esclarecimentos sobre processo em pauta, em caso de dúvidas, e dar assessoramento técnico, quando solicitado, acompanhar o processo de votação e rubricar, juntamente com os escrutinadores designados pela presidência, as cédulas a serem utilizadas em qualquer processo de votação, responsabilizar-se pela elaboração das atas das sessões, receber e elaborar a correspondência dirigida ao CEP e agir na forma processual, quando os casos exigirem, designar servidor para secretariar os serviços das comissões criadas pelo Conselho, atividade essa que poderá ser exercida com ou sem prejuízo das demais atribuições do servidor designado, participar com exclusividade, bem como lavrar a ata correspondente das sessões secretas do CEP. Título 2º. Das sessões. Artigo 5º. As sessões do CEP serão ordinárias ou extraordinárias e poderão assumir o caráter de solenes. Artigo 6º. As sessões ordinárias realizar-se-ão conforme calendário proposto pelo presidente do CEP e aprovado por 2/3 dos conselheiros em exercício. Artigo 7º. As sessões extraordinárias poderão ser convocadas para qualquer dia, hora e local, por iniciativa do presidente ou de 1/3 dos conselheiros em exercício, com antecedência mínima de 3 dias, salvo caso de extrema urgência e nela só poderão ser discutidos e votados os assuntos que determinarem sua convocação. Artigo 8º. As sessões solenes serão públicas, convocadas pela presidência do CEP, e destinam-se a comemorações e homenagens. Artigo 9º. As sessões do CEP serão assistidas pelo secretário-geral, a elas podendo comparecer o chefe do gabinete do reitor, funcionários e servidores da reitoria designados para prestar assistência e proceder aos necessários registros, pessoas convidadas pelo presidente do CEP ou cuja presença for permitida pelo colegiado. Parágrafo único. Com a anuência do colegiado, os presentes às sessões poderão participar dos debates, para esclarecimento de assunto em pauta, sem direito a voto. Artigo 9º-A. A Secretaria-Geral providenciará a transmissão ao vivo das sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária e a gravação de áudio e de vídeo, para sua posterior divulgação, valendo-se dos meios tecnológicos disponíveis na reitoria.
Artigo 10. Com exceção das sessões solenes, que independem de quórum, as demais serão instaladas com a presença da maioria absoluta dos conselheiros. Artigo 11. As sessões ordinárias e extraordinárias terão duração de até 6 horas. Parágrafo 1º. Por decisão do colegiado poderá ser prorrogada a duração da sessão, com ou sem intercalação de período determinado de suspensão dos trabalhos. Parágrafo 2º. A sessão poderá ser suspensa por prazo determinado ou encerrada antes da hora regimental, quando se esgotar a pauta dos trabalhos, quando faltar quórum para deliberação, ou na hipótese de ocorrer algo que, a juízo do presidente, ouvido o plenário, exija tal providência. Artigo 12. Toda matéria submetida à deliberação do CEP deverá ser acompanhada de parecer, justificativa ou documento semelhante, que ofereça aos conselheiros os elementos necessários à apreciação do assunto. Parágrafo 1º. Designado conselheiro para relatar matéria a ser submetida ao colegiado, o mesmo terá até 30 dias de prazo para devolver o processo devidamente relatado à Secretaria-Geral. Parágrafo 2º. Pareceres oriundos das comissões centrais do colegiado poderão ser submetidos à apreciação do CEP, sem indicação de novos relatores. Parágrafo 3º. A critério do presidente, poderá ser indicado membro do CEP para relatar matéria já apreciada nas comissões centrais. Artigo 13. Por proposta do presidente ou do conselheiro, e com a aprovação da maioria absoluta dos membros do colegiado, poderão ser constituídas comissões transitórias destinadas a assessorar o CEP em assuntos específicos. Parágrafo 1º. Os membros das comissões serão indicados pelo CEP e designados pela presidência. Parágrafo 2º. A reitoria providenciará o apoio necessário ao desenvolvimento dos trabalhos das comissões. Título 3º. Do processamento das sessões. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 15. Verificada a presença de conselheiros em número regimental, o presidente abrirá a sessão. Parágrafo único. Caso não haja número, o presidente aguardará 30 minutos, e se persistir a falta de quórum, determinará a anotação dos nomes dos conselheiros presentes, e encerrará os trabalhos, podendo fazer segunda e terceira convocações, sempre com um intervalo de no mínimo 24 horas. Artigo 16. As sessões ordinárias compreenderão duas partes. Expediente. Ordem do dia. Parágrafo 1º. Nas sessões extraordinárias não haverá expediente. Parágrafo 2º. As sessões solenes obedecerão à ordem dos trabalhos estabelecida pelo presidente. Capítulo 2º. Do expediente. Artigo 17. O expediente terá a duração máxima de 1 hora, que poderá ser prorrogada a critério do plenário, e obedecerá a seguinte ordem: discussão e votação da ata da sessão anterior. Comunicações da presidência. Comunicações dos conselheiros. Parágrafo único. Caso seja aprovada, a prorrogação do expediente somente ocorrerá depois de esgotado o exame da matéria constante da ordem do dia. Artigo 18. Estando em discussão a ata, cada conselheiro poderá falar sobre a mesma por até 3 minutos uma única vez. Parágrafo 1º. Qualquer proposta de alteração ou retificação da ata, se aprovada pelo plenário, deverá ser encaminhada por escrito ao secretário-geral, para constar na ata subsequente. Parágrafo 2º. Se, no momento da discussão, a ata não for objeto de qualquer impugnação, será considerada aprovada independentemente de votação. Artigo 19. A parte do expediente relativa a comunicações do presidente e dos conselheiros destina-se a oferta de informações e explicações, proposta de moções e de indicações, apresentação de pedidos de licença ou de justificação de faltas, encaminhamento de proposta de inclusão de matéria na ordem do dia ou de tratamento de urgência para matéria relevante, manifestação ou pronunciamento sobre assunto de interesse da universidade. Parágrafo 1º. A critério da maioria do plenário, as moções e indicações serão imediatamente postas em votação ou apreciadas em sessão subsequente. Parágrafo 2º. O pedido de inclusão na pauta de determinado assunto, formulado pelo presidente ou por conselheiro, será decidido pela maioria absoluta dos conselheiros presentes. Parágrafo 3º. O deferimento pelo plenário de pedido de inclusão a que se refere o parágrafo anterior não dispensa o atendimento à exigência contida no artigo 12. Parágrafo 4º. Por proposta do presidente ou do conselheiro, poderá ser dispensado tratamento de urgência, nos termos deste regimento, a matéria considerada relevante, integrante da pauta previamente distribuída ou nela incluída por decisão do plenário. Artigo 20. O presidente, quando necessário, distribuirá cópia dos documentos do expediente, ou deles dará vista, a requerimento do conselheiro. Artigo 21. Durante o expediente, o conselheiro poderá falar sobre cada assunto pelo prazo de 3 minutos, prorrogáveis a juízo do presidente. Capítulo 3º. Da ordem do dia. Artigo 22. A pauta das sessões do CEP, preparada e distribuída pela Secretaria-Geral com a devida antecedência, será estabelecida pelo presidente, obedecidos os critérios de ordem cronológica e de importância. Artigo 23. A pauta das sessões ordinárias será encaminhada aos membros do CEP com antecedência mínima de 1 semana, e será acompanhada da ata da sessão anterior, dos pareceres relativos à matéria em exame, bem como, quando for o caso, de outros documentos necessários à análise dos assuntos a serem apreciados.
Parágrafo 1º. A critério do presidente do CEP, matéria urgente e superveniente à elaboração da pauta poderá constar de pauta suplementar a ser distribuída aos conselheiros antes do início da sessão. Parágrafo 2º. Caberá ao plenário aprovar a inclusão de pauta suplementar na ordem do dia. Artigo 24. A matéria de ordem do dia obedecerá à seguinte disposição. Matéria em regime de urgência. Redações finais adiadas. Votações adiadas. Discussões adiadas. Discussões iniciadas. Inclusões deferidas. Matéria previamente distribuída ou constante de pauta suplementar. Artigo 25. A ordem do dia poderá ser alterada nos casos de inversão preferencial, adiamento, retirada de pauta. Artigo 26. O requerimento de preferência consiste no pedido de inversão de ordem de matéria constante da ordem do dia. Parágrafo único. O requerimento de preferência será verbal e não sofrerá discussão, mas dependerá de deliberação do plenário. Artigo 27. No caso de inclusão na ordem do dia de matéria ou pauta suplementar não encaminhada previamente aos conselheiros, poderá o presidente suspender a sessão pelo tempo necessário ao conhecimento de seu conteúdo. Artigo 28. A retirada de matéria de pauta, devidamente justificada, poderá ser proposta pelo presidente, e dar-se-á após aprovação pelo plenário. Artigo 29. Poderá ser concedida vista de matéria constante da ordem do dia, por solicitação verbal de qualquer conselheiro, após aprovação pelo plenário. Parágrafo 1º. Não será concedida vista de matéria em regime de urgência. Parágrafo 2º. A matéria retirada da ordem do dia, em virtude do pedido de vista, deverá ser devolvida à Secretaria-Geral, no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, a critério da Presidência, a contar do recebimento da documentação pelo interessado, acompanhada de manifestação escrita do conselheiro requerente. Parágrafo 3º. Quando o mesmo pedido de vista for formulado por 2 ou mais conselheiros, a matéria não lhe será encaminhada, mas ficará à disposição dos mesmos na Secretaria-Geral, pelo prazo de 20 dias, a contar do dia subsequente ao da sessão do CEP. Parágrafo 4º. A Secretaria-Geral informará o presidente do CEP, para as providências cabíveis, sobre o não cumprimento do prazo indicado no parágrafo 3º. Capítulo 4º. Da discussão e da votação. Artigo 30. Terminado o prazo destinado ao expediente ou esgotada a sua matéria, o presidente, verificada a existência de quórum, dará início à discussão e votação da ordem do dia. Parágrafo 1º. Para a discussão será exigida a presença da maioria absoluta e, para a votação, a presença de 2/3 dos conselheiros, em primeira e segunda convocações, e da maioria absoluta em terceira convocação. Parágrafo 2º. Se faltar número para votação, passar-se-á a discussão dos itens seguintes, logo que houver número para deliberação, iniciar-se-á a votação dos itens cuja discussão tenha sido encerrada. Artigo 31. Os itens da ordem do dia serão colocados em discussão e votação obedecida a ordem de sua apresentação na pauta, ressalvados os casos de tratamento em regime de urgência e de inversão de ordem. Parágrafo único. O presidente poderá colocar em discussão e votação, em bloco, vários itens da ordem do dia, sem prejuízo do atendimento a pedidos de destaque, cuja matéria será objeto de discussão e votação específicas. Artigo 32. Após anunciar a matéria em discussão, o presidente concederá a palavra aos que a solicitaram na seguinte ordem de preferência. Relator, para eventuais considerações adicionais. Conselheiros, por ordem de inscrição. Relator, para considerações finais. Artigo 33. O adiamento da discussão ou votação será requerido verbalmente e dependerá de aprovação do plenário. Parágrafo 1º. O adiamento de votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de votação. Parágrafo 2º. Não se admitirá pedido de adiamento de matéria em regime de urgência ou considerada de interesse relevante pelo plenário. Artigo 34. Serão concedidos os seguintes prazos máximos para debates. 15 minutos ao relator. 5 minutos a cada um dos demais conselheiros. 1 minuto para a parte. Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo poderão ser duplicados pelo presidente, nos casos dos incisos 1º e 2º, e pelo orador, no caso do inciso 3º. Artigo 35. Será facultada a apresentação de emendas durante a discussão. Parágrafo único. A emenda apresentada será encaminhada, por escrito, ao secretário-geral. Artigo 36. Não havendo mais oradores, o presidente encerrará a discussão da matéria e anunciará a votação. Artigo 37. Excetuados os casos previstos no Estatuto, no Regimento Geral ou neste regimento, as deliberações serão tomadas por maioria dos conselheiros presentes. Parágrafo 1º. Será considerada aprovada a matéria que obtiver votos favoráveis de mais da metade dos conselheiros presentes. Parágrafo 2º. Será rejeitada a matéria que receber votos contrários de mais da metade dos conselheiros presentes. Parágrafo 3º. A matéria que não obtiver o quórum necessário para aprovação ou rejeição será novamente submetida à discussão e votação em sessão subsequente. Artigo 38. O conselheiro poderá declarar-se impedido de participar da discussão e votação de assuntos de seu interesse particular ou de parentes consanguíneos até o 3º grau. Parágrafo único. O conselheiro que se declarar impedido terá sua presença computada para efeito de quórum. Artigo 39. O processo de votação poderá ser simbólico,
Nominal. Por escrutínio secreto. Parágrafo único. O processo de votação adotado para determinada propositura não poderá ser modificado após o seu início, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 40. Artigo 40. O processo comum de votação será o simbólico, salvo dispositivo expresso, determinação do presidente ou a requerimento de conselheiro, aprovado pelo plenário. Parágrafo 1º. Na votação simbólica, o presidente solicitará que os conselheiros a favor permaneçam como estão, devendo os discordantes levantar a mão. Parágrafo 2º. O conselheiro que se abstiver de votar deverá fazer declaração nesse sentido. Parágrafo 3º. Se houver dúvida quanto ao resultado, será realizada a votação nominal, a pedido de qualquer conselheiro, desde que aprovada pelo plenário. Artigo 41. Na votação nominal, os conselheiros responderão sim, ou responderão não, ou abstenção, à chamada feita pelo secretário-geral, o qual anotará as respostas e passará a lista ao presidente, para a proclamação do resultado. Artigo 42. Será lícito ao conselheiro retificar seu voto antes de proclamado o resultado da votação. Artigo 43. Os conselheiros poderão justificar seu voto por escrito, encaminhando declaração de voto ao secretário-geral, a qual constará de ata. Artigo 44. O conselheiro poderá votar favoravelmente com restrições, desde que fundamente por escrito sua posição, em documento a ser encaminhado ao secretário-geral para constar de ata. Artigo 45. A votação por escrutínio secreto será adotada nos casos previstos em dispositivo específico, ou por proposta do conselheiro, aprovada pelo plenário. Artigo 46. O presidente, ou seu substituto, terá direito a voto de qualidade nos casos de empate. Artigo 47. Depois de anunciado o início do processo de votação, não mais será concedida a palavra aos conselheiros, salvo para apresentação de questões de ordem, e não mais serão aceitas emendas. Parágrafo 1º. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre matéria de natureza formal relativa à aplicação deste regimento ou de outros dispositivos legais, estatutários ou regimentais. Parágrafo 2º. Por ocasião da discussão e votação da ordem do dia, somente podem ser formuladas questões de ordem ligadas à matéria que esteja sendo discutida ou votada. Parágrafo 3º. Compete ao presidente resolver as questões de ordem, com aprovação do plenário. Artigo 48. Na hipótese de apresentação de projeto ou parecer substitutivo, este terá preferência na votação. Parágrafo único. Se rejeitado o substitutivo, será votada a proposta original. Artigo 49. A votação das emendas obedecerá à seguinte ordem: emendas supressivas, emendas substitutivas, emendas aditivas, emendas de redação. Artigo 50. A matéria que, pelo número ou pela natureza das emendas aprovadas não permitir, de pronto, redação final pelo relator, terá sua redação final apreciada em sessão subsequente. Artigo 51. A redação final de projetos de resolução, que tenham sofrido emendas, poderá ser confiada à comissão de redação constituída por conselheiros e designada pelo presidente. Artigo 52. Em caso de manifesta incoerência ou contradição entre a redação final a que se referem os artigos 50 e 51 e o deliberado pelo plenário, será reaberta a discussão da matéria. Artigo 53. Na hipótese de rejeição de parecer submetido ao plenário, o presidente designará um conselheiro presente para redigir o voto vencedor. Parágrafo único. Será dada ciência ao plenário, em sessão subsequente, do parecer exarado nos termos do caput deste artigo. Capítulo 5º. Do pedido de reconsideração. Artigo 54. Caberá pedido de reconsideração de decisão do CEP, quando contiver novos argumentos ou se fundar em novas provas. Parágrafo único. É vedada a renovação de pedido de reconsideração. Artigo 55. O pedido de reconsideração será dirigido ao presidente do CEP, através de petição, redigida dentro das normas usuais de urbanidade, vedadas expressões ofensivas ou depreciativas às pessoas ou instituições. Artigo 56. O prazo para oferecimento do pedido de reconsideração é de 30 dias, contados da publicação da decisão que se quer recorrer. Parágrafo único. Considerar-se-á conhecida a decisão, se o interessado dela tomar ciência expressa. Artigo 57. A decisão sobre o pedido de reconsideração será proferida na primeira reunião ordinária do CEP, condicionada à apresentação do pedido com antecedência mínima de 30 dias à realização do evento. Artigo 58. O pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo, salvo se o CEP assim decidir. Parágrafo único. Em caso de provimento, feitas as retificações cabíveis, a critério do CEP, seus efeitos retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 59. Poderá o CEP rever suas deliberações, mediante justificativa circunstanciada, encaminhada através de indicação dirigida ao presidente, aprovada, em reunião, por maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. Deferida a revisão, a matéria será incluída na pauta da primeira reunião ordinária que se seguir e sua aprovação dependerá de 2/3 dos membros do CEP, no mínimo. Título 4º. Das disposições gerais. Artigo 60. A alteração total ou parcial deste regimento dependerá de proposta de conselheiros, escrita e fundamentada, previamente incluída na ordem do dia de sessão ordinária do CEP, e deverá ser aprovada por maioria absoluta dos conselheiros em exercício.
Fizemos a leitura do regimento do CEP, aprovado pela Resolução Unesp nº 10, de 28 de fevereiro de 1994.